Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Bom, minha gente, na Rede Nordeste de Rádio, eu tenho o prazer agora de conversar com o líder do governo no Senado, o pernambucano Fernando Bezerra Coelho. Boa noite, senador. Boa noite, Magno. Uma alegria participar mais uma vez do Frente a Frente. Isso é uma CPI inconveniente, podemos dizer assim? Olha, Magno, toda CPI não é uma boa notícia para o governo de plantão. No jargão político, todos nós dizemos que uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. O governo está absolutamente tranquilo em relação aos atos que praticou na área da saúde, sobretudo as decisões e as ações que foram implementadas para o enfrentamento da pandemia. E, portanto, estamos indo para ela acreditando que ela não sairá palanque político para as eleições do próximo ano, mas a verdadeira intenção de esclarecer fatos, ações, eventuais omissões do governo federal, como também esclarecer a correta aplicação de recursos que foram transferidos pelo governo federal para estados e municípios brasileiros. Nesse detalhe, nesse particular, Magno, é importante destacar que nunca houve uma transferência de recursos tão vultosas para atender a estados e municípios, não só no enfrentamento aos problemas da área de saúde, mas também para compensar as perdas em função da paralisação das atividades produtivas. Só para lhe dar uma ideia, Pernambuco recebeu mais de 4 bilhões de reais para fazer face às necessidades de compensação de perdas de receita, como também de apoio ao enfrentamento da pandemia. Portanto, vamos trabalhar, o governo vai trabalhar para que a CPI seja focada em fatos e que nós possamos ter um trabalho equilibrado durante esses próximos 90 dias a partir da instalação da comissão. No início da discussão da CPI, meu caro Fernando Bezerra Coelho, havia um impasse em relação de como seria a participação dos estados e municípios nessa CPI. Isso ficou claro agora? Um governador, por exemplo, pode ser convocado? Não, na realidade o que se pode analisar e investigar, tendo em vista os precedentes do próprio Congresso Nacional, eu lembro que o Congresso teve CPI sobre as operações do Banestado, CPI sobre as operações dos precatórios, e firmou uma jurisprudência muito concreta. Tudo aquilo que representar transgressão com aplicação de recursos ou a incorrência de cometimento de crimes previsto na legislação federal, a CPI terá poder para poder esclarecer fatos, investigar, convocar testemunhas, pessoas que possam esclarecer esses fatos. Portanto, por exemplo, há recursos que foram transferidos para estados e municípios com a rubrica do Covid-19 para enfrentamento específico da pandemia. Esses recursos certamente, em havendo fatos concretos, fatos determinados, a não correta aplicação desses recursos ou que existam denúncias formuladas ou investigações em curso pelo Tribunal de Contas dos Estados ou pelo Tribunal de Contas da União em relação a esses recursos, certamente esses são fatos conexos e são fatos determinados, claros, que podem ser eventualmente alvos da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, diferentemente de outras CPIs, eu acompanhei muita CPI em Brasília e sou bastante experiente nessa área aí, a gente percebe que está vivendo o país um momento de pandemia. Como é que seria funcionar uma CPI por videoconferência? A gente sempre se colocou contra, não a instalação da CPI em si, porque de fato ela reúne os requisitos previstos na Constituição Federal e no regimento interno do Senado. Mas nós chamamos a atenção para esse momento excepcional que nós estamos vivendo. Portanto, haveria de ter um julgamento de juízo de oportunidade para a abertura dessa CPI. Essa foi a posição defendida pelo senador Rodrigo Pacheco e foi a decisão que eu sempre apoiei
quando se cogitou da abertura e, na sequência, a decisão que veio proclamada pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu acho que nos próximos 7 dias, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, está ouvindo especialistas da casa para ver como viabilizar o funcionamento dessa CPI por via remota ou semipresencial, ou até mesmo conversando após a escolha do presidente e relator, uma agenda de trabalho que possa conciliar as 3 maneiras de funcionamento. Algumas sessões poderão ser 100% remota, outras poderão ter uma presença semipresencial com alguns senadores em plenário da comissão e até mesmo reuniões em que exija a presença absoluta, que certamente isso se fará necessário. Então eu acho que a próxima semana, já que vamos ter um feriado no meio, acho que o senador Rodrigo Pacheco deverá usar a próxima semana para poder concluir as informações necessárias para que esta CPI possa iniciar os seus trabalhos ainda no final do mês de abril. Eu vi um pronunciamento do senador Fernando Collor, e eu concordo com o Collor, quando ele disse que o Brasil não está precisando de CPI, que isso não é momento de fazer CPI. O Brasil está precisando de vacina, não, senador? Com certeza, com certeza. Esse pronunciamento do presidente Collor foi muito importante no plenário do Senado, no plenário remoto do Senado Federal, que no momento nós precisamos de união de todos os poderes da República. Não é o momento de estar fazendo uma investigação que pode levar a uma divisão e a perda do foco. Nós estamos precisando reforçar as nossas ações para a antecipação do cronograma de recebimento de vacinas, como agora recentemente o ministro da Saúde anunciou a antecipação das entregas das vacinas da Pfizer e o aumento das vacinas que chegarão até 30 de junho, em vez de 13 milhões e meio de vacinas, 15 milhões e meio, e os primeiros lotes já chegando a partir da próxima semana. Então, nós estamos precisando liberar as vacinas da Sputnik. O presidente Bolsonaro falou com o presidente Putin, e é possível que até o início de maio a gente possa começar a receber as vacinas russas, que vai ajudar no esforço para que no mês de maio a gente possa ter o maior volume de vacinas até aqui. Nós vamos ter mais de 30 milhões de doses aplicadas no mês de abril, mas é importante que a gente possa, quem sabe, ter a perspectiva de em maio termos mais de 40 milhões de doses de vacina. Portanto, eu acho que essa fala do presidente Collor ela é importante pela experiência, pelas crises que ele enfrentou, e ele pode dar, portanto, um testemunho mais isento no sentido de que, em função da crise sanitária, da crise econômica, das dificuldades sociais que o nosso povo enfrenta, eu acho que, de fato, é muito inoportuno um trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito. Ela poderia muito bem aguardar para ser realizada, para ser feita, para que os fatos fossem esclarecidos, tanto no âmbito do governo federal quanto no âmbito dos governos estaduais e municipais, a partir do mês de julho ou de agosto. Isso não levaria, não teria nenhum prejuízo para os esclarecimentos que se façam necessários. Na minha coluna de hoje no blog, senador, eu elenquei os integrantes dessa CPI e a maioria é candidato a governador nos seus estados. Esse pessoal não vai usar essa CPI como palanque eleitoral? Esse é o perigo, esse é o risco. Na realidade, nós estamos nos aproximando das eleições gerais de 2022 e certamente os senadores ou são candidatos à reeleição ou são candidatos ao governo do estado. Então, sempre poderá ter uma motivação de natureza local, de natureza regional, o que pode dificultar ainda mais os trabalhos da CPI. Mas nós estamos apostando que, pela experiência dos senadores que compõem a CPI, pelo trabalho que nós vamos fazer de não dividir, mas um trabalho que possa harmonizar as relações dos parlamentares, sejam aqueles mais pró-governo, sejam os mais pró-oposição, ou os chamados independentes, para que a gente possa ter decisões, pelo menos do cronograma e da agenda de trabalho, que a gente possa
consensar para que a gente possa avançar na análise dos fatos, ou seja, analisar, esclarecer, prestar os esclarecimentos. O governo está já se mobilizando para se colocar à disposição e levar as informações necessárias a esclarecer fatos que sejam solicitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Em relação à composição da comissão, o presidente e relator, está cotado como relator o Renan Calheiros, que é do seu partido. Qual é a posição do Renan hoje? Ele é mais pró-governo ou ele está na oposição? O Renan, eu diria que está mais para a oposição, mais por uma posição de independência, pelas manifestações que tem feito, mas é uma pessoa muito experiente, foi presidente do Senado Federal por 4 vezes, tem um trânsito amplo com todos os senadores de todas as correntes políticas, e eu tenho muita confiança de que ele irá dar uma contribuição positiva para os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito, sabendo os limites deste trabalho e procurando focar o trabalho nos esclarecimentos dos fatos que sejam de fato importantes e necessários. Para encerrar, senador Fernando Bezerra Coelho, 2022, Miguel Coelho está no páreo para valer? Com certeza, acho que pelo trabalho que realiza aqui em Petrolina, pelo resultado da sua reeleição e pelas ações que vêm sendo desenvolvidas, Miguel certamente é um quadro novo da política de Pernambuco, que deverá merecer a avaliação por parte das lideranças, sobretudo das lideranças que compõem o espaço da oposição, para eventualmente ser o nome que possa unir as forças de oposição para oferecer um projeto alternativo ao povo de Pernambuco no próximo ano. Vocês desconfiam dessa ação da Polícia Federal que ocorreu essa semana? Isso pode ter alguma conotação política aí de perseguição a ele já? Olha, na realidade, Magno, nós não queremos politizar essa ação, esses fatos que ocorreram essa semana aqui em Petrolina. A Prefeitura está numa posição de colaborar com o trabalho da Polícia Federal, e eu espero que, com o avançar das investigações, os fatos possam ser esclarecidos. Muito bem, foi o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Obrigado pela entrevista, um abraço, senador. Grande abraço, Magno. Frente a frente com Magno Martins.